trabalho da sexta sessão da reunião periódica do Tribunal de Júri da Comarca de Linhares, do Estado do Espírito Santo, no ano de 2020. Se há votado, não sei. Processo de número 4.978/11, em que figuram como autor do Ministério Público 11 réus: Stephanie de Souza Soares, Joelma Rangel da Silva, Leonardo Galvão Maior e Thales Márcio Jardim, tendo como juiz-presidente o Dr. Jobson Schmidt Berg, como promotores de justiça Francisco de Assis Pereira de Azevedo, como defensoras doutora Carolina Guzmão e doutora Samira Rafael. Ação criminal número 9.078/2008. Autor: Ministério Público, na pessoa do Dr. Francisco de Assis Pereira de Azevedo. Acusados: Stephanie de Souza Soares, Joelma Rangel da Silva, Leonardo Galvão Maior e Thales Márcio Jardim, devidamente representados nos autos pelos advogados de defesa, doutora Carolina Guzmão e doutora Samira Rafael. Vamos proceder agora com os direitos jurados. A defesa poderá refutar até 3 jurados, assim como a acusação. Cada listado sorteado deverá ficar de pé. Cristiano Santino, Rosemar Canapé, Pessoal, sentem. Rosemar Canapé, turma B. Agora lá. Henrique Teixeira, turma B. Henrique não está, não? Fala mais alto. Charles Souza, turma A. Sim. Não. Já acertou? Patrick Gustavo, turma B. Ana Luzia, turma A. Ana Luzia está aí? Ana Luzia. Tá, sim ou não? Recusa, então sim. Fernanda Neves, turma B.
Wallace Nunes, turma B. Wallace Nunes, turma B. Aline Correia, turma B. Carlos Alberto Félix, turma A. Recuso. Juliette Mola, turma A. Juliane da Silva, turma A. Bianca Zala, turma A. Liliane Carla, turma A. Juscelia Aparecida, turma A. Michel da Silva, turma B. Edson Marques, turma B. Essa foi a última. Patrícia Vassando, turma A. Autor. Janete Carvalho, turma B. Amanda Gonçalves, turma B. Roberto Carlos, turma B. Quem por isso achar que já está mais específico para a atividade investigada, certo? Senhores jurados, a partir de agora os senhores não podem comunicar-se com terceiros sobre qualquer assunto e entre si sobre o processo em julgamento, sob pena de exclusão do conselho. Gostaria que vocês fiquem de pé. Com o braço direito estendido. Comigo. Prometo analisar com parcimônia, isento de qualquer influência, a presente causa cujo julgamento está sendo a mim submetido. Prometo, acima de tudo,
prometo, acima de tudo, decidir de acordo com a minha consciência decidir de acordo com a minha consciência e segundo os ditames da lei, segundo os planos da lei, o veredito dos acusados. Assim eu juro. assim eu juro. Qual o seu nome? Mais alto. Seu estado civil. Sua profissão. Seu grau de escolaridade. Mais alto, gostaria de Primeiro mais grau alto. completo. A senhora reconhece a responsabilidade pela morte do senhor Roger Whitmore? A senhora agiu sozinha ou houve a participação de mais alguém? Se houve, de quem? Não agiu sozinha, não houve participação de ninguém. Onde ocorreu o crime? De que hora está sendo acusado? Qual o seu nome? Joel Gurgel da Silva. Seu estado civil? Solteira. Sua profissão? Escravadora. Seu grau de escolaridade? Primeiro grau completo. A senhora reconhece a responsabilidade pela morte do senhor Roger Whitmore? Não. A senhora agiu sozinha ou houve a participação de mais alguém? Se houve, de quem? Não participação de ninguém. Onde ocorreu o crime? De que hora está sendo acusado? Não houve crime. Qual o seu nome? Seu estado civil? Sua profissão? Seu grau de escolaridade? O senhor reconhece a responsabilidade pela morte do senhor Roger Whitmore? O senhor agiu sozinho ou houve a participação de mais alguém? Se houve, de quem? Não agi sozinho, não houve participação de ninguém. Onde ocorreu o crime de que hoje está sendo acusado? Não houve crime. Qual o seu nome? Cada Estado civil? Sua profissão? Seu grau de escolaridade? O senhor reconhece a responsabilidade pela morte do senhor Roger Whitmore? O senhor agiu sozinho ou houve a participação de mais alguém? Se houve, de quem? Não agi sozinho, não houve participação de ninguém. Poderia repetir mais alto? Não agi sozinho, não tive participação de ninguém, foi houve crime. Onde ocorreu o crime? De que hora está sendo acusado? Não houve crime. Trata-se do caso dos exploradores de cadeia. Em princípios de maio do ano de 1999, no condado de Springfield, nessa cidade de Linhares, Espírito Santo, Brasil, 5 espeleólogos penetraram em uma caverna de rocha calcária. Quando já estavam bem afastados, um desmoronamento bloqueou completamente a entrada. Notada a ausência deles, uma equipe de socorro foi enviada ao local. Novos deslizamentos de terra dificultaram o resgate. Chegou a matar 10 operários. Nesse ínterim, os prisioneiros encontraram as marcas provisões de pessoas. Tinham consigo um raro trânsito exato, com o qual conseguiram contatar os engenheiros responsáveis pela operação resgate, os quais nos comunicaram que seria ainda necessários pelo menos 10 dias para a desobstrução. Os prisioneiros descreveram então suas condições físicas aos médicos da comissão, a qual eles informaram que teriam poucas possibilidades de sobrevivência até o fim do tempo requerido para o resgate. Um dos prisioneiros, Whitmore, falando em nome disso tudo, perguntou se poderiam sobreviver caso sorteassem um mês para matar e comer. Embora o contraposto, a resposta do chefe da equipe médica foi afirmativa. O mesmo Whitmore fez também um pronunciamento moral sobre a questão, mas não houve quem se dispusesse emitir as comunicações morais cessadas. Dentro da caverna,
Conforme o relato dos 4 sobreviventes, ocorreu o seguinte: com sugestão do próprio Edmore, todos acordaram em sortear uma vítima em um jogo de dados. Entretanto, antes de lançarem a sorte, o Edmore quis decidir do acordo e esperar mais uma semana. Os outros o acusaram de violar o pacto, lançaram os dados e a sorte caiu sobre o próprio Edmore, que foi morto e, conforme consta, foi comido pelos companheiros. Isso aconteceu no 23º dia do cativeiro e a libertação desse no 22º. Os 4 sobreviventes encontram-se aqui, na presença desse soberano tribunal do júri, acusado pelo crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal brasileiro. O Ministério Público pediu a condenação dos acusados na pena máxima de 30 anos de prisão. Os advogados acusados lutam pela absolvição dos mesmos. Este é o relatório que contém os autos, cuja decisão será entregue nas mãos e consciência dos outros jurados que foram selecionados para proferir seu veredito. Agora, com a palavra, o promotor, que terá 20 minutos para a argumentação. Senhores professores, colegas, jurados, boa noite a todos, a defesa, excelentíssimo senhor juiz, todos aqui presentes. O assunto que nos traz aqui é bastante polêmico, porque nós sabemos muito bem que a defesa, ela prima por alegar estado de necessidade, uma vez que o artigo 24, inciso 1º, diz que quando você vai executar uma tarefa de risco, não caracteriza esse estado de necessidade. Nós sabemos que o direito ele abrange parâmetros equidistantes no que diz respeito a defender e a acusar alguém. O que me chamou a atenção foi que o réu disse que não houve crime e não houve participação de ninguém. O outro diz que não agiu sozinho e não houve a participação de ninguém. Como que você comete um delito, você não age sozinho e não tem a participação de ninguém? Nós sabemos que aconteceu aquela fatalidade, todos estavam trabalhando, o senhor Roger Whitmore era o líder daquela equipe, o qual tinha o mesmo propósito que os demais, cumprir à risca a sua função, voltar para a sua casa, rever seus familiares. Todos estavam ali empolgados, o ambiente era um ambiente bem propício, porque uma vez que você exerce uma função, você abraça aquela profissão, é tudo que você tem, você se apega àquilo, e tudo para eles ali naquele momento era novidade. Até que aquele desabamento alterou todo o comportamento psicológico dos sobreviventes daquela caverna. Nós bem sabemos que 10 pessoas foram ceifadas fatalmente, pessoas que estavam ali trabalhando, envolvidas no processo de explorar a caverna. E houve um comunicado via rádio. As autoridades disseram que era impossível efetuar o resgate com menos de 10 dias. Levantou-se a ideia de que perguntaram aos paramédicos, às autoridades, se poderia ser feito um sorteio para que pudesse evitar a morte por inanição, se um dos colegas ali pudesse servir de alimento na atual conjuntura. E a contragosto, a medicina sem recursos, sem saídas, ela acabou aceitando: olha, fiquem à vontade. Mas o Roger Whitmore estava na posição de lado barrado quando ali
na Cordilheira dos Andes, aquele avião caiu. Ele era o líder, Nando Parrado era o líder daquela equipe que não foi resgatada com 32 dias, mas foram 72 dias. E quando a equipe estava com fome, Nando Parrados, de Montevidéu, ele disse: vamos esperar mais um pouco. Apesar do piloto ter nos metido nessa situação, vamos esperar mais um pouco. E eles, meus companheiros, segundo a narrativa de Nando Parrado, eles levaram 10 dias para assimilar a ideia de comer a carne do piloto, uma vez que o mesmo morreu de uma morte como Oriente. Ele não foi assassinado, ele não teve o seu corpo vilipendiado, humilhado. E eles levaram a ideia, assimilar a ideia com 10 dias. Nando Parrados diz que quando tocava no corpo do piloto, as suas mãos chegavam ao corpo, a sua boca se fechava, a saliva escorria, porque não é natural do homem comer carne humana. E o que nos deixa, como representante do Estado, um pouco pensativos, é a ideia tão fácil assimilada de, com 3 dias, executarem o senhor Roger Whitmore. Ao que entendemos, ele pediu mais uma semana. Talvez ele não quisesse, não que ele não quisesse fazer parte do sorteio, mas ele pediu, como Nando Parrado, um prazo. Mas ele não foi ouvido. Nós podemos... Não existe uma lei que diz que comer carne humana é crime. Se alguém tem alguma lei aí, eu dou uma palmatória. Mas o artigo 212 do nosso Código Penal diz que vilipendiar um cadáver é crime. A partir do momento que você toca num cadáver, você tira um membro seu, você vilipendia, você humilha o cadáver, você comete crime. E ali não somente foi humilhado o cadáver, não somente ficou exposto, mas como serviu de alimento. E o nosso companheiro ali no Chile, em Montevidéu, na Cordilheira dos Andes, ele disse numa entrevista: eu trago a vida de Nando Parrados no meu coração, porque ele me serviu de alimento e eu estou vivo graças a ele. Mas será que os aqui acusados poderão dizer a mesma coisa? A partir do momento que Nando Parrados não teve uma pedra dessa, ele não precisou. Será que você pode dizer que a vida de Roger Whitmore está inserida na sua vida a partir do momento que ele tomou 20 pancadas dessas em seu crânio, sem direito de defesa? Um homem que tinha família, não? Roger Whitmore poderia ser seu filho, poderia ser seu esposo, poderia ser seu irmão. Senhores jurados, o que nós queremos aqui é que haja justiça, equidade. O que é o princípio da equidade? O que é o princípio da obrigatoriedade? O princípio da equidade reza que dar mais a quem precisa de mais. E depois de 3 dias, o rádio foi desligado. As autoridades não tinham mais como se comunicar com os que ali estavam. Houve uma preocupação dos familiares. Imagine, a família de Roger Whitmore, 2 bebês, 3, não sei, estavam ali fora aguardando a saída de Roger Whitmore. E houve um silêncio. Sabe por que esse silêncio? É o alívio de dizer assim: estamos aliviados. Aliviados de quê? Da fome? Da consciência? Houve ali um crime. Estado de necessidade. Alimentar-se de carne humana por estado de necessidade é uma coisa, e matar alguém para se alimentar é outra, totalmente diferente, senhores.
E o que eu peço nessa hora é que os senhores, como jurados, se coloquem no lugar da família de Roger Whitmore, o qual era um líder que queria o bem da sua equipe, estava ali com o propósito de manter a incolumidade de todos que estavam ali presentes. Em momento algum ele quis que um mineiro daquele fosse morto. Já que a morte por inanição era um fato, por que não esperar mais um pouco, como disse Nando? Olha, vamos esperar, de repente chega socorro. Uma vez que Charles Darwin dizia que os mais fortes sobrevivem, algum fraco iria morrer durante aquele período. Comer-se a carne do defunto. Era só esperar 2 ou 3 dias que alguém iria morrer naquela situação. Mas não, os senhores não esperaram. Não esperaram. Mataram, executaram friamente. E tem coragem de dizer que não houve dolo, que não houve participação, que não houve conluio, que não houve motim. Uma vez que você mata o seu líder, você não faz sozinho. Existe um grupo. E o que esperamos desse julgamento, senhores? Eu espero que ao deitarem no travesseiro hoje à noite, possam os senhores estarem de consciência tranquila, porque aqui nós temos 4 assassinos que merecem ser condenados porque são criminosos. Era o meu filho que podia estar ali, era o seu filho, senhores. E com propriedade falo, ninguém aqui quer perder um ente querido. Sabemos que a defesa irá usar o estado de necessidade, sim, mas não se aplica nesse caso. Miguel Reale, quando ele aplica a tridimensionalidade do direito, fato, valor e norma, o que ele diz? Que o direito é inserido na sociedade, as normas são estabelecidas, passamos a viver em sociedade, aprendemos a amar. Quando eu te ofereço um pedaço de carne de capivara, como você se sente? Eu vou lá e pego uma paca, olha, eu trouxe uma paca assada para você. Eu não como esse negócio não, isso fede a nhaca, ranço, ou qualquer coisa assim. Eu não como veado, eu não como caça. Porque na nossa natureza, a nossa cultura não dá margem para isso, senhores. Agora, simplesmente ali estava a vida de um homem trabalhador sendo ceifada, um cadáver sendo vilipendiado. O silêncio ali era a consciência pesada. As autoridades estavam querendo uma resposta, mas já haviam se alimentado daquele homem trabalhador, cujo propósito era sair daquela mina com vencedores, com homens lutadores e batalhadores. Nós temos estatísticas e mais estatísticas que comprovam 80 milhões de pessoas morrem quase por dia de fome no mundo, mas não cita-se a antropofagia, senhores. Se esses senhores forem absolvidos porque assassinaram Roger Whitmore na caverna, por que não poderiam matá-lo fora da caverna? Se eles forem absolvidos aqui nessa noite, é porque eles poderão sim matar você fora da caverna. Se esse prédio aqui desabar e não houver saída para nós sabemos que serviremos de alimento para 4 pessoas aqui. Eu vou dar um jeito de jogar a fumacinha no chão, agir como ninja e desaparecer, porque eles irão comer minha carne, nem pensarão 2 vezes. É isso que vocês querem para os seus filhos? Colocar diante da sociedade 4 criminosos que amanhã ou depois poderá estar usando a carne do seu filho, a sua própria carne, vilipendiando o seu cadáver, violando o seu túmulo, porque uma pessoa que mata e come um ser humano, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de violar um túmulo, ele é capaz de qualquer coisa. A realidade que nós temos aqui hoje é um fato, senhores. Sabemos que a morte por inanição era um fato presente,
mas poderia sim esperar pela morte. O mais fraco iria morrer, sempre morre alguém. Num caso desses, a pessoa tem transtornos diversos, a pessoa tem uma série de coisas, ataque cardíaco, infarta, morre, não suporta, amanhece morto. Esperasse 2 dias, 3 dias, mas não, senhores, mataram simplesmente porque não estavam satisfeitos com a liderança do senhor Roger Whitmore. Imagine o senhor um líder, um gerente de uma empresa, cujo propósito é representar bem a sua equipe, porque líder, ele trabalha na horizontal, o chefe trabalha na vertical, que não era o caso de Roger Whitmore. Ele trabalhava na horizontal, ele queria o bem de todos, mas, segundo eles, estavam com fome. Nós sabemos que nós podemos sobreviver mais de 3 dias com fome. Sabemos que a defesa irá aplicar aqui o estado de necessidade, mas nós conhecemos muito bem a lei. O operador do direito, Miguel Reale, diz que a vida é um direito constitucional. O direito à vida cabe aos senhores agirem com equidade, dar mais a quem precisa de mais. Eu não estou falando de dar para 4 assassinos, mas para a família da vítima, que poderia ser seu filho, poderia ser seu marido, poderia ser sua esposa, poderia ser seu irmão. Precisaria falar mais alguma coisa, senhores? Poderíamos citar aqui Miguel Reale, mas como o direito atinge parâmetros equidistantes, o mesmo que é usado para defesa é usado para acusação, não cabe no momento citar nenhum operador do direito, porque aqui houve um crime. Eu não estou dizendo que se alimentar de carne humana é crime, porque eu não tenho respaldo jurídico para isso, mas você vilipendiar um cadáver, você matar para se alimentar é crime. Você cometeu um homicídio e você deve ser penalizado por isso, você deve cumprir a pena, porque o crime é uma violação dolosa ou culposa de uma norma de conduta imposta pela lei que está sob sanção da pena. O crime foi tentado, foi premeditado, foi planejado, foi consumado, e por isso os senhores devem ser condenados, sim. Eu estou aqui como representante do Estado para condená-los pelo crime ora cometido. Sem mais palavras. Defesa, 20 minutos para a argumentação. As bonitinhas. Logo após a defesa, nós teremos 5 minutos para réplica da promotora. Boa noite a todos. Quero ser juiz, promotor, da plateia e dos jurados. Para iniciar a defesa, eu utilizarei laudos médicos para mostrar os limites do corpo humano, entendeu? Levando em consideração as condições do caso. Se o corpo humano perde 2,5% de água, pode perder 25% de eficiência, ou seja, um homem de 80 quilos já apresentará muitos problemas se perder 2 litros de água. Essa pequena desidratação pode engrossar o sangue, fazendo o coração trabalhar mais, diminuindo a eficiência da circulação, prejudicando a oxigenação do corpo. Isso no primeiro dia. No segundo e no terceiro dia, a desidratação é moderada. A urina praticamente cessa para economizar a água do corpo. A boca e a mucosa plantares ficam rachadas e o olho fica fundo e sem lubrificação. A desidratação severa, que é a partir do terceiro dia em diante, a urina cessa, tem a perda temporária ou completa dos movimentos da sensibilidade, cansaço devido à baixa oxigenação do sistema, vômito, diarreia e perda de pressão sanguínea. Eles não mataram Edmund em 3 dias, eles mataram no 20º dia, ou seja, eles passaram por essa agonia toda e muito mais do que isso. A partir dessa fase, o fim da vida é questão de tempo. Em relação à alimentação, uma pessoa que perde 30% do seu peso, a morte é zero. Pessoas hidratadas em jejuns prolongados podem apresentar consequências como contrações, fraquezas, espasmos musculares,
câimbras, confusão mental, arritmia cardíaca, entre outros. O senso reside no fato de que uma pessoa privada de comida e água, há cerca de 15 dias ela morre. Ela vai morrer. Dadas as devidas informações técnicas, torna-se mais claro para que possamos entender o que levou nossos exploradores a passar por tantos sofrimentos e atrocidades que a necessidade os levou. O instinto de sobrevivência que aparece na luta contra a morte, por mais que seja inevitável. Isso porque o homem tem tudo que é desconhecido, tudo que é um mistério, ele tem medo. Além disso, o instinto de sobrevivência é a defesa para a não falência da vida. Os animais não têm consciência de morte, mas assim, eles se defendem, né, mesmo com risco de morrer. Eles estavam em extremo estado de necessidade, no qual se viam as portas da morte desconhecidos. No momento em que sentiam cansaço e a dor da falência dos seus corpos, falência lenta dos seus corpos, como podiam ser racionais? Como poderiam ver que diante da sociedade aquilo ali seria uma atrocidade para eles, aquilo ali foi para eles sobreviverem? Eles pensaram na sobrevivência, não no que poderia acarretar isso. Será que para eles a atrocidade não seria eles morrerem agonizados de dor? Todos eles? Essas pessoas estavam dentro de uma caverna, sem água, sem vegetação, em um estado degradante e sem expectativa de voltar para casa. E ainda em uma escuridão. Ficar presos ali tanto tempo fez com que os levou ao extremo de suas capacidades mentais. Não se pode esquecer que o Edmund era um deles, se sentia daquele jeito. Mas se sentia daquele jeito logo não merecia ser tão trágico. Mas também não se pode levar que chamá-lo de inocente, a ponto de chegar a chamar ele de vítima. Porque foi ele quem primeiro propôs a busca de alimentos na carne do outro, e foi ele quem propôs o jogo de dados para decidir quem que seria morto. O Edmund foi quem propôs a busca de alimentos, igualmente o jogo da sorte de dados. E os dados foram também deles, que ele trouxe, usados como elementos de sorte. Ou seja, o Edmund ignorou que a possibilidade de perder, já que era um jogador nato, que pode ser observado pelo fato de ele estar trazendo consigo jogos, né, dados de jogos. Ele tinha consciência do que poderia acontecer ali, todos tinham consciência, inclusive ele, que foi quem primeiro propôs. A situação naquela caverna fez com que a subjetividade deles mudasse, ou seja, eles sabiam que matar era errado, mas quiseram fazer para sobreviver. Então apenas aquela situação os levou a isso. Apenas. Por outro lado, poderia se considerar que quem deu a morte de Rod Edmund foi ele próprio. E a